Porque na minha época não tinha essas coisas, essas pouca vergonha que tem hoje em dia. É homem com homem, é mulher com mulher. Na minha época não tinha isso. Olá, você já deve ter ouvido essa frase certamente da sua avó, do seu avô, daquele tio, daquela tia, enfim, daquela pessoa mais velha e mais conservadora da família. Mas esse vídeo de hoje é para você mostrar para esse pessoal que nem só de héteros foi feita a nossa história. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Ao longo dos séculos, muitos heróis e vilões gays mudaram o rumo da civilização. Pique, salsinha, a tábua dos 10 mandamentos. As gays já existiam há muito tempo. Olha, se bobear, muito antes até dos dinossauros. As gays e a Rainha Elizabeth são pré-históricas. Então eu vou citar aqui algumas gays, inclusive que viveram em civilizações antigas. Até 533 a.C., a homossexualidade era algo natural e que fazia parte da sociedade. Somente nos séculos seguintes é que ela se tornaria uma comunidade perseguida. Mas teve muita gente que se destacou na arte, na política e na ciência. Sócrates viveu na Grécia Antiga. E naquele tempo, era normal um homem mais velho ter relações com homens mais jovens. O tutor de Platão chegou a declarar que o sexo anal seria a sua maior fonte de inspiração. Para tudo é terra à vista, o bonde segue sua anal! E o Sócrates defendia a investigação e o diálogo para se chegar à verdade. Nada mais, nada menos do que ADR, né, gente? Aquele momento que você desconfia que está sendo chifrado e começa aquela investigação para saber, enfim, a famosa ADR. É isso que o Sócrates defendia. E será que Sócrates já teve alguma ADR quando a sua fonte de inspiração secou? Alexandre o Grande. A questão sexual dele foi fonte de estudos acadêmicos, de livros e de filmes. Plutarco, um historiador, diz que Alexandre casou 4 vezes com mulheres. Outros historiadores afirmam que Alexandre teria tido um amante e que quando esse amante morreu, ele ficou muito triste e fez greve de fome e de sede por vários dias. Leonardo da Vinci. Bom, esse foi muito versátil, né? Ele foi cientista, anatomista, engenheiro e pintor, é claro. Com base em escritos pessoais, biógrafos do Da Vinci afirmam que ele era homossexual. Leonardo, inclusive, passou por um tribunal após ser acusado de sodomia, por ter praticado um ato sexual com um homem prostituto. A acusação acabou não seguindo, mas é claro que isso fez com que os boatos sobre a sua sexualidade durassem até hoje. Ernest Röhm foi um dos braços direito do Adolf Hitler e ele era homossexual assumido. Ele foi responsável pelo crescimento nazista e durante a Alemanha dos anos 20 e 30 ele tinha muitos inimigos por conta da sua opção sexual. E o resultado da sua união com Hitler, claro que não podia ser diferente. Quando Führer percebeu que Ernest traria problemas para ele, decidiu tirá-lo do seu caminho. E fez com ele o que fazia com muitos homossexuais da época. Eu não posso falar aqui porque o YouTube acaba tirando o vídeo do ar, mas todo mundo sabe, né, o que acontecia na Segunda Guerra Mundial com homossexuais, judeus, negros. Harvey Milk, representante do Distrito de São Francisco, foi o primeiro gay assumido a vencer uma eleição nos Estados Unidos. E no conservadorismo dos anos 70, o seu discurso de liberdade trazia uma certa esperança para a comunidade LGBT. E ele foi uma figura muito importante, porque 11 meses depois de ter sido eleito, ele conseguiu aprovar uma lei dos direitos dos homossexuais. E é claro que isso acabou gerando revolta dos conservadores e Milk acabou sendo assassinado um ano depois de ter sido eleito. E quem quiser saber um pouco mais da história do Milk, tem um filme muito legal, um filme muito bem feito, que conta a história, que se chama Milk, a Voz da Igualdade. Alan Turing
foi um importante cientista e matemático da computação. Então, se você aí que está me assistindo agora, se você aí que é hétero, que é preconceituoso e pode hoje em dia destilar o seu preconceito nas redes sociais, agradeça a um gay. Turing foi um dos responsáveis pela formalização do conceito de algoritmos, que é a base da teoria da computação. E como eu falei, foi Turing que desenvolveu uma tecnologia que deu origem ao computador. E em 1940, ele conseguiu desenvolver um supercomputador que desvendava segredos nazistas. Apesar de todos esses feitos, em 1952, ele respondeu a um processo criminal. O crime? Ser homossexual. A condenação é que ele teria que tomar hormônios femininos, o que acabou prejudicando a saúde dele e levou ele a falecer 2 anos depois. E você se lembra de mais alguém que eu acabei não incluindo nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários. E mostra ele para aquela pessoa mais antiga da sua família, para ela ver que realmente naquele tempo já existia gay sim. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu sou Marquetito e eu conto contigo.